Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.sanepar.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. E se por algum motivo sua pergunta não for respondida durante o evento, solicitamos encaminhá-la para o e-mail ri@sanepar.com.br. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Sanepar, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demétrio. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Estamos aqui compondo a mesa o nosso diretor-presidente, o senhor Wilson Blay, nossa diretora de investimentos, a Leura Lúcia Conte de Oliveira, e nosso gerente contábil aqui, Osiris Kostler. Bom, para iniciarmos então esta apresentação, passo aqui a palavra para o nosso presidente. Um bom dia a todos, bom dia aqui aos meus diretores, ao gerente Osiris, bom dia a todos os nossos investidores e acionistas. Quero dizer a todos que está chovendo aqui no Paraná, isso é uma boa notícia a todos nós, há uma recuperação dos nossos reservatórios, já estamos passando de 77%, com uma expectativa muito boa nesses próximos dias de ter chuvas suficientes para que nós tenhamos uma boa recuperação e que tenhamos a continuidade de serviço que fazemos com tanta eficiência e com tanta eficácia a todos os nossos municípios atendidos. Uma outra notícia também boa é que nós estamos, nesse primeiro trimestre, entregando inúmeras obras em todo o Paraná. Eu, pessoalmente, tenho ido em várias delas. Ontem mesmo entregamos no nosso centro administrativo e a nova reservação aqui no bairro Bacaxiri, em Curitiba, que atende a toda a Zona Norte, mais de 250 mil pessoas são atendidas, com um incremento de mais de 60% na reservação e também trazendo dignidade a todos aqueles nossos colaboradores que lá exercitam, né, as suas atividades cotidianas. Esse é um fato muito relevante. Nós temos também aqui em Curitiba a nossa ET Atubaçu, que está em fase final de entrega. Nós estamos com as obras aceleradas na SIC Xisto, nossa outra ET. E temos também o reservatório, que é o maior da América Latina, no Tatuquara, que nós vamos fazer a entrega na próxima semana. Isso mostra a pujança e mostra que o nosso plano de investimento vem sendo executado dentro das conformidades que são exigidas por todos. O ano passado foram números recordes de investimento e nesse ano todo o movimento que se faz já se apresenta que nós vamos manter tudo aquilo que foi bem planejado. Mas creio que o assunto
que é de maior interesse a todos, é a questão do precatório. E o precatório, quero dizer que nós, da diretoria, validados pelo Conselho de Administração, tomaremos e continuaremos tomar todas as medidas administrativas e judiciais para manter o entendimento que nós temos, que é a da nota técnica 7, que foi apropriada o registro contábil quando do recebimento do nosso precatório. Nós já estamos tomando medidas administrativas, estamos em conversas constantes com a nossa agência reguladora. Nós já tivemos várias opiniões jurídicas sobre o tema, as quais validam aquilo que nós tomamos como uma posição de registro contábil, e nós tomamos as medidas judiciais que, embora não tenhamos a liminar, e principalmente trazendo e colecionando a nós um ganho, porque a liminar diz que a nota técnica que vem em discussão não tem sua eficácia. Portanto, a validade do nosso registro ela se impõe. E nós vamos manter todas essas tratativas em sentido da defesa do que é o entendimento da nossa empresa. Portanto, as notícias são boas, os resultados que serão apresentados agora também traduzem não nenhum fato relevante, extraordinário, estão dentro daquilo que era a nossa expectativa, mas com bons resultados. Então, agradeço a todos, que tenhamos um bom dia de trabalho e estamos aqui a toda disposição, sempre empenhados diariamente para fazer dessa companhia o que ela é, a melhor companhia de saneamento do Brasil. Obrigado, presidente. Bom, então, passaremos à apresentação. Pedir a gentileza, então, de disponibilizar a visualização. Vamos passar aqui por alguns destaques no primeiro trimestre de 2026. Tivemos aqui um crescimento de 7,8% na nossa receita líquida, comparado aqui ao primeiro trimestre de 2025. Atingindo, né, o montante de 1.946 bilhões de reais. Nossa dívida líquida também com uma redução forte de praticamente 60%, atingiu aqui uma dívida líquida de 1.921 bilhões, aqui obviamente muito em função do recebimento, né, do precatório no dia 1º de setembro de 2025, reduzindo, claro, com o aumento de caixa, nossa dívida líquida. A alavancagem aqui muito conservadora, 0,7 vezes, ante 1,5 vezes no primeiro trimestre de 2025, e uma inadimplência em linha, né, com o que é o histórico aí da companhia, principalmente em relação ao ano passado, né, foi 2,8%. Este ano estamos com 2,5% de inadimplência e tomando as medidas comerciais necessárias, né, para que esse número possa sempre ser em linha, né, com aquilo que ao final do ano é algo próximo a 1,5%. Trabalhando fortemente então nos investimentos, na expansão aqui da companhia, nosso volume de água faturado cresceu 1,2% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e o volume faturado de esgoto cresceu 2,4%, refletindo obviamente aqui a busca pela universalização. Em expansão de ligações, tivemos 12,5 mil novas ligações de água e 15,6 mil novas ligações de esgoto neste primeiro trimestre de 2026. Os investimentos, conforme o presidente falou, né, continuam pujantes, 588 milhões no primeiro trimestre de 2026, uma alta expressiva aqui de 20,8% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Na página seguinte, continuando falando aqui um pouco dos resultados operacionais, em relação à água, nos volumes medidos e faturados, o incremento foi de 1,3% e 1,2% respectivamente, em relação ao primeiro TRI de 25. E no volume coletado e faturado de esgoto, o crescimento foi de 2,3% e 2,4% de crescimento, respectivamente. Temos aqui um acréscimo em 12 meses de 48.302 novas ligações de água, são 71.143 novas economias. Lembrando que o número importante aqui são as economias, né, porque muitas vezes você tem uma ligação de água que atende a diversas economias, né, como repassar aqui por
por exemplo, um caso de um prédio, né, você muitas vezes tem uma economia que atende 10 apartamentos, então, uma ligação que atende 10 apartamentos, então seria uma ligação e 10 economias. Então, o número importante aqui, economia, 71.143 novas economias de água, o que dá um crescimento aqui de 1,6%. E lembrando, né, que na questão de água, a Sanepar já é universalizada, mas ainda assim temos um crescimento vegetativo bastante robusto, né, em função do crescimento aí das cidades. Na questão de esgotamento sanitário, são 71.293 novas economias no período de 12 meses, uma alta de 2,7%, e 106.182 novas economias, desculpe, 71.293 novas ligações e 106.182 mil novas economias, um acréscimo de 3%. Na página seguinte, falar um pouquinho do volume das nossas barragens. Nós vemos aqui ao final de março o nosso sistema de atendimento integrado de Curitiba com uma média de 82%. Hoje, né, 15 de maio, está aqui em 77%. Mas reflete, né, que a importância das barragens, né, elas são o pulmão de água que é necessário, né. Estamos com a 5ª barragem já em fase de enchimento, né, a partir de 31 de dezembro do ano passado, as comportas foram fechadas e ela já, inclusive, ajuda aqui no sistema integrado da região metropolitana de Curitiba. É importante dizer que essas chuvas passadas, né, da semana passada, mais essas previstas, mais a própria previsão de uma chuva acima da média, provavelmente no segundo semestre, traz aqui um cenário um pouco melhor daquilo que a gente tinha alguns meses atrás. Nosso atendimento aqui, a busca incessante da companhia pela universalização, pelo atendimento ao marco legal do saneamento. Então, estamos universalizados com água, né, com 100%. A meta é em 2033, a nível de Brasil, 99% de atendimento com água. Esgotamento sanitário, estamos a 82,6%. E a linha de crescimento, né, de todo o histórico aqui da companhia mostra que estamos no caminho certo para antes de 2033 chegarmos aos 90% determinados pela Lei 14.0,26, que atualizou o marco do saneamento lá no ano de 2020. Na página seguinte, passar alguns indicadores. Inadimplência já falamos, né? No primeiro trimestre ela geralmente é na casa dos 2%, né? 2,5%. Perdas estamos com 221,5 litros, muito em linha, né, com os 220,8 do primeiro trimestre de 2025. Nossa margem EBITDA acima dos 40%, 43,3%, ROI 9,8% e o ROIC 7,9%. Lembrando, né, que no ano passado esses indicadores foram afetados pelo registro do precatório no primeiro trimestre. E agora, obviamente, nós temos uma comparabilidade diferente, né, em relação a estes indicadores, principalmente ROI e ROIC. No slide seguinte, passando aqui pela receita líquida e outros resultados. Então, nossa receita líquida cresceu ano passado, no primeiro teve 6,3%, esse ano cresceu 7,8%. Aqui, basicamente, nós temos um reajuste tarifário, né, do ano passado, de 2025, próximo a 3,77%. Também o incremento do número de ligações de água e de esgoto, trazendo mais receita para a companhia, além, obviamente, da estrutura tarifária, né, onde os maiores consumos são, vamos dizer assim, possuem uma tabela progressiva de tarifário. Então, isso tudo trazendo uma receita bastante boa no primeiro tri, né, com quase 8% de crescimento. EBITDA de 843 milhões, uma redução de 24,4% em relação a 1.116 bilhão registrados no primeiro tri de 2025. Mas aqui, né, tanto o EBITDA quanto o lucro líquido, fazendo novamente o disclaimer, né, de que o primeiro tri de 2025 nós fomos impactados pelo registro contábil dos 25% do precatório, né. Lucro líquido 353 milhões de reais no primeiro trimestre de 26. Custos e despesas crescendo 60%, 1.103 bilhões. Aqui novamente, né, o comparável é o ano de 24, né, 25 estava aqui afetado também pelo precatório. E todo esse trimestre, obviamente, a gente precisa fazer essa indicação, né, de que a comparabilidade com o primeiro tri de 25 fica um pouco prejudicada pelo evento não recorrente ocorrido lá naquele trimestre.
margem EBITDA 43,3% e uma margem líquida de 18,1%. Passando aqui ao próximo slide, falar um pouco do resultado acumulado do trimestre, indicar algumas contas aqui e suas variações. Já falamos da receita líquida. Pessoal, nós tivemos um decréscimo de 46,3%. Aqui, então, nós precisamos destacar que no ano passado nós lançamos no primeiro trimestre o PDV, um registro de aproximadamente 171 milhões de reais, mas ainda assim, quando a gente compara com o primeiro trimestre de 24, onde a gente teve um gasto de 383 milhões, a gente vê, né, que 2 anos depois, no primeiro tri de 26, a gente tem um gasto de 370 milhões, ou seja, a importância, né, dos programas aqui de demissão voluntária para mantermos aqui as contas dentro daquilo que é o ambiente regulado, daquilo que exige-se no sentido de busca de redução de custos. O PPR ele é reflexo do resultado líquido, né, da redução de 70,8%, ele reflete basicamente a redução do resultado, que também foi de 70,8%. Custos com materiais no trimestre também foi favorável, né, de 3,9%. Embora a gente observe que nos últimos dias a gente tem uma pressão no aumento de custos, né, principalmente aqui em função das guerras e dos eventos aí que estão ocorrendo, mas no primeiro trimestre, principalmente puxado aqui por produto químico, que caiu 7,8%, que é a principal conta, tivemos um resultado bastante positivo. Energia elétrica, 119 milhões 590 mil gastos no primeiro tri, uma alta de 10,6%. Ainda assim, né, com uma redução importante em relação a 2024, onde foi um gasto de 144 milhões, em função da entrada da companhia no mercado livre de energia. Serviços de terceiros cresce um decréscimo, né, de 13,1%, com 352 milhões 296 mil. Gerais e tributários, um acréscimo aqui de 12%, principalmente aqui nesta conta a questão dos fundos municipais. Provisões judiciais e regulatórias aqui com 16 milhões 402 mil registrados. Tivemos, neste caso aqui, um decréscimo, né, do registro de 98,6%. Mas essas provisões aqui registradas foram fruto basicamente de ações cíveis. As questões para o plano de saúde e previdência, também uma redução de 4,3%. Despesas e receitas financeiras com 72 milhões 463 mil, o comparável do ano passado também não, em função do registro duplicatório das receitas financeiras, nós estamos muito em linha, né, com o gasto em 2024, que foi de 74 milhões, então eu diria que está um número bastante confortável para o período. E outros custos e despesas aqui com 177 milhões e 16, embora apareça com uma redução aqui, na verdade, porque o ano passado houve uma reversão de outros custos e despesas também impactado pelo precatório, né? Então, aqui, na verdade, os principais gastos que impactaram essa conta foi justamente a questão de provisão de perdas. No slide seguinte, continuar um pouquinho falando dos investimentos. Os investimentos mostram um crescimento constante, né, nos 3 trimestres aqui que estão sendo comparados. 2024, 425 milhões, 2025, 487 milhões e esse ano 588 milhões de reais. Obviamente, esse aumento de 20,8% ele vem acompanhado de uma projeção, né, no nosso plano de negócios de um investimento para este ano, né, que é bastante robusto. E pretendemos atingi-lo conforme foi planejado. A composição dos investimentos, 31% em água, necessidade, embora já universalizados, temos uma questão forte de resiliência hídrica, que precisa receber de investimentos de reservação. Também na questão do esgotamento sanitário, a busca pela universalização e o tratamento cada vez mais adequado dos efluentes, é a busca aqui da companhia, e gastamos, né, neste período 58% dos investimentos em esgotamento sanitário. Outros investimentos aqui de 11% são aqueles investimentos administrativos, em informática, em desapropriações, né, que ainda não estão em operação, neste volume aqui de 11%. Recursos, 41% de recursos financiados, né, recursos de terceiros, e de 59% de recursos próprios, até porque não tivemos a necessidade, neste primeiro trimestre, de recorrer tanto ao mercado financeiro,
haja vista a nossa posição de caixa. No slide seguinte, falar um pouquinho da nossa estrutura de capital. Nossa dívida líquida e alavancagem continua uma estrutura muito benigna, muito tranquila de gerenciamento neste momento. Temos aqui dívidas de curto prazo de 1 bilhão 370 milhões, dívidas de longo prazo de 5 bilhões 911 milhões, um endividamento total de 7 bilhões 281 milhões de reais. Considerando que a companhia dispunha ao final de março de 5 bilhões 359 milhões em caixa, temos aqui uma dívida líquida aqui de 1 bilhão 922 milhões, com uma redução aqui de 59,6% em relação a 4 bilhões 760, que era a dívida líquida ao final do primeiro trimestre de 2025. Geração de caixa de 652 milhões, com uma conversão, né, do EBITDA em caixa, isso que é importante, né, não apenas ter o EBITDA, né, mas transformá-lo aqui no caixa, né, em liquidez, uma conversão razoável, né, muito boa aqui de 77%. Custo de capital, 12%, aqui crescimento em relação a 11,1% do ano do primeiro tri de 2025, mas aqui a gente tem dois aspectos, né? Se por um lado a Selic, né, já começa a baixar um pouco, né, refletindo obviamente aqui no CDI, isso reduz um pouco a tendência de queda da dívida da companhia, né, dos custos da dívida. Por outro lado, né, nós temos a inflação, né, dando um certo repique, está acumulada aqui ao final de março em 4,14%, mas o Boletim Focus já indica algo próximo a 4,9%. Então, a expectativa no início do ano era de que pudéssemos voltar a algo próximo a 11%, mas agora precisamos aguardar um pouquinho mais os desenvolvimentos econômicos, né, macroeconômicos do Brasil. Mas nossa estrutura de dívida, nossa composição, nós temos, além de termos um cronograma de amortização bastante espalhado, não temos vencimentos concentrados, temos aqui eu diria, uma cesta de índice que nos protege, que ela é bastante benigna e bastante previsível, né? Temos 36% em TR, que é a taxa referencial, e financiamentos com a Caixa Econômica Federal, com juros fixos, ou seja, totalmente previsíveis. IPCA, que é a inflação oficial, 29%, NDI, 23%, mais 3% do euro, porque a gente faz o swap também para DI. Então, em torno de 26% em juros, né, atrelado à taxa de juros, o que faz um hedge, né, com o nosso caixa. Então, se subir os juros também, por outro lado, nós temos mais rendimentos de aplicações financeiras. IPC da FIP, mais 4%, que é justamente a alocação de ativos do litoral. Temos ainda 3% sem correção monetária e mais 2% em TJLP. Então, essa distribuição faz com que nós tenhamos, sob o aspecto de gestão dos financiamentos, um horizonte bastante benigno, né, sabendo que é um ano atípico, né, um ano de eleição. Às vezes, para você buscar recursos em ano de eleição, a gente pode ter alguma volatilidade, mas a companhia, nesse quesito, está tranquila, né, neste período. Passando aqui para os covenants, que são as obrigações contraídas pela companhia perante aos seus financiadores. Temos aqui no sistema BNDES, que são os financiamentos que ela obtém de debêntures, financiamentos diretos. Três indicadores, os três sendo cumpridos. No primeiro indicador, dívida bancária líquida pelo EBITDA, que precisa ser menor ou igual a 3, estamos com 0,7, com bastante margem. EBITDA pelo serviço da dívida, que precisa ser maior ou igual a 1,5, estamos com 2, então com uma margem relevante, né, de sobra. E outras dívidas onerosas, que precisa ser menor ou igual a 1 vez o EBITDA, estamos com 0,4, aqui também muito confortável. Nos contratos da Caixa, né, temos ali de diferente o EBITDA ajustado daí pela despesa financeira líquida, precisa ser maior ou igual a 1,5, está com 10,4. Temos a dívida bancária líquida pelo EBITDA ajustado, que precisa ser menor ou igual a 3, está com 0,6. E outras dívidas onerosas pelo EBITDA ajustado, precisa ser menor ou igual a 1, está com 0,4. A diferença do indicador do BNDES é que aqui o EBITDA é ajustado, né? Em cima é apenas o EBITDA. No financiamento do Banco do Brasil para a ETSIC Xisto, temos dois covenants, né? Um é o índice de cobertura do serviço da dívida maior ou igual a 1,5, estamos com 5,1. E aqui o EBITDA ajustado pela despesa financeira líquida menor ou igual a 3, estamos com 0,6. Então, cumprindo integralmente os covenants junto ao Banco do Brasil.
Nas emissões feitas junto ao mercado, que são a nona até a 14ª emissões, elas precisam ser menor ou igual a 3 no índice de dívida bancária líquida pelo EBITDA ajustado 0,6 e o EBITDA ajustado pela despesa financeira líquida maior ou igual a 1,5, estamos com 10,4, então todos tranquilos. No contrato do KfW, temos ali o grau de endividamento, que precisa ser, que é o diferente, né, em relação aos que eu já falei, que precisa ser menor ou igual a 60%, estamos com 53%. Passando para o slide seguinte, o nosso balanço patrimonial, temos a dívida líquida aí que cresceu 6,2% em relação ao final de 2025, aqui basicamente por um maior investimento, fez com que as nossas aplicações reduzissem, né, nesse período em 5,1%. Então, foi um elemento que trouxe uma variação um pouco maior na nossa dívida líquida. Então, mais investimentos, reduz o caixa, obviamente a dívida líquida acaba aumentando. Capital de giro operacional cresceu 27,9%. Aqui, basicamente, pelo contas a receber, que cresceu 2,8%. E pelo pagamento, né, daquelas contas de final de ano, né, seja de empreiteiros e fornecedores, sejam de salários e encargos, onde nós tivemos uma redução em empreiteiros e fornecedores de 18,2% e de salários e encargos de 4,3%. Outros ativos e passivos crescendo 60,1%. Aqui o destaque principal é para ativos de contratos, justamente as obras em andamento, que cresceram 7,2% e atingiram 3 bilhões 952 milhões de reais. Patrimônio líquido da companhia, capital próprio, 12,7 bilhões de reais, com capital de giro operacional de 27 dias, bastante razoável. Em relação ao fluxo de caixa, já vimos, né, que as atividades operacionais tiveram uma redução de 11,1%, atingindo aqui 652 milhões. Os investimentos consumiram caixa em um crescimento aqui de 19,4%, 579 milhões 197 mil, e as atividades de financiamento consumiram 321 milhões 924 mil, com um acréscimo de 60,4%. Nós tivemos neste primeiro trimestre alguns vencimentos de dívida já realizados. Então, nós pagamos aqui financiamentos da ordem de 506 milhões, quando em outros trimestres, lá em 25, foram de 286 e no primeiro trimestre de 24, 177 milhões. Então, uma boa parte aqui do que estava previsto de pagamento por ano foi realizado já nesse primeiro trimestre. Então, tivemos uma redução no caixa no período de 248 milhões. Ainda assim, né, saímos de um caixa de 5 bilhões 608 milhões para um caixa de 5 bilhões 359 milhões de reais. Essa foi a apresentação. Ficamos aqui, retornamos para você, Rodrigo, para irmos para as perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não possa abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que o nosso operador a leia em voz alta. A nossa primeira pergunta vem do Reinaldo Veríssimo, investidor. Inicialmente, ele parabeniza pelos resultados e como estão as tratativas do precatório. Dado os aumentos de despesa com energia, PPP, caso a AGEPAR coloque em definitivo o valor em modicidade tarifária, a Sanepar ainda conseguiria manter o patamar atual de lucro? Essa foi a pergunta do Reinaldo. Vamos dividir essa resposta em dois. Quanto à questão dos resultados, né, o Abel vai tratar, mas quanto às tratativas do precatório, nós vamos continuar até a última instância. Então, nós já estamos fazendo todo o preparo e já temos conversas constantes com a AGEPAR. Nós entendemos e queremos manter o entendimento daquilo que era da nota 7. Propusemos já um mandado de segurança, nós estamos com uma expectativa muito razoável. Temos pareceres de renomados escritórios nacionais, no sentido de que o entendimento nosso é o que deve prevalecer. E, recentemente, a ESB, que é a nossa associação, também se manifesta
no mesmo sentido, com a manutenção do entendimento que foi objeto do registro contábil. Então, toda e qualquer movimentação, sempre haverá a manifestação da empresa no sentido de assegurar aquilo que ela entende como razoável e aquilo que foi trazido a registro contábil. Reinaldo, em relação à questão das questões, né, que foram colocadas, PPP e energia, vamos lembrar aqui que o precatório é um evento não recorrente, né? A companhia, até o seu plano de negócios de 2 anos atrás, sequer colocava o fruto, o resultado dos precatórios nos seus números, né? E, obviamente, a companhia continua sempre buscando, olhando, né, nas suas projeções, no seu plano de negócio, fazer simulações, cenários com e sem o precatório, né? Então, a continuidade da companhia, ela independe, né, obviamente, da questão do precatório. Seria muito importante tê-lo, até para o avanço da universalização, avanço dos investimentos, num ritmo mais acelerado, mas a companhia, obviamente, está preparada para continuar sua vida independente de precatório, né? Lembrando ainda que as decisões que vierem da agência ainda precisam ser tomadas, e a companhia registrou neste trimestre, né, um passivo contingente, dado seu conservadorismo, a sua diligência, né, de disclaimer, né, para a sociedade, para os investidores, e dizemos nesse sentido que ficamos tranquilos, né, que os indicadores da companhia continuarão sólidos, mas esperamos, obviamente, obter esta parte, né, que está lançada nas nossas demonstrações financeiras. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta vem do Ricardo Belo, Safra. Parabéns pelos resultados. Nos chamou a atenção o bom controle da inadimplência. Como vocês têm mitigado esses efeitos? Tem visto uma maior pressão para o próximo TRI ou medidas para continuar com a boa performance nessa linha? Essa foi a pergunta do Ricardo. Bom, todas as diligências que são necessárias nós estamos tomando. Nós criamos já 2 programas de recuperação desses créditos. Nós temos uma tarifa que nós entendemos como adequada, então dentro da elasticidade de normalidade cuja a sociedade consegue cumprir, né, com esta obrigação. E agora, recentemente, e convalidado ontem no Conselho de Administração, nós prorrogamos o nosso Água Dia Mais, que são condições para que as pessoas que estão inadimplentes possam, enfim, recorrer a este programa e regularizar a sua situação. É claro que nesta régua da inadimplência nós temos, claro, a possibilidade do corte, a questão do protesto, da negativação e depois da recuperação desse crédito, seja da forma extra ou judicial. Então, eu acho que nós estamos bem em linha aquilo que é necessário fazer para que nós possamos manter indicadores que eu diria que são os mais razoáveis de todas as companhias nacionais. E nós vamos manter, né, toda essa diligência no sentido de que essa inadimplência permaneça nesses parâmetros de normalidade. E não vemos qualquer fato extraordinário que possa ocorrer no sentido de abalar essa relação entre nós, concessionária, e os nossos consumidores finais. Continuando, a nossa próxima pergunta vem do Luiz Alves. O decreto de emergência hídrica já tem impacto nas operações da companhia? Há racionamento ou rodízio no Paraná? Qual o impacto previsto na receita da empresa para os próximos trimestres? Essa foi a pergunta do Luiz. Veja, a preocupação do decreto é mais o sentido. Prezados, tivemos um problema de conexão da companhia. Peço que aguardem alguns segundos, por gentileza, enquanto reconectamos.
Volta ao vídeo. Bom, retomando, desculpe aí a falha técnica, mas eu vinha dizendo que o decreto ele traz sim um alerta, né? Traz aí uma motivação adicional para a sociedade para que faça o uso consciente da água. Nós não estamos fazendo rodízio, nós entendemos que não haverá impacto nas suas receitas futuras. Há um incremento muito acelerado em vista aos nossos investimentos em novas economias, principalmente de esgotamento sanitário. Então, isso também traz um reflexo positivo às nossas receitas. E o decreto, reafirmo, para aqueles que não ouviram, é um sinal de alerta a toda a população, principalmente priorizando o consumo para o consumo humano, já que o uso múltiplo da água às vezes nos traz algum tipo de dificuldade, né? Porque no desenvolvimento econômico, na questão da irrigação, na questão da agricultura, pode ser carreado, né, a água de uma forma um pouco mais exagerada, trazendo prejuízo às nossas captações. Então, o decreto vem bem em linha aquilo que nós estamos pensando de motivar toda a sociedade para que tenha o uso racional deste bem que é um bem de vida e um bem finito. Obrigado. Dando continuidade, a próxima pergunta vem do Júlio César Aleixo, investidor. Parabéns pelos resultados. Como investidor, fico bastante desconfortável com as variações que ocorrem na linha de provisões judiciais a cada trimestre. Temos pouca previsibilidade e visibilidade dessa linha. Sempre é algo explicado de forma muito abrangente e não há muito detalhamento. É possível melhorar o disclosure dessa linha no release e, eventualmente, trazer o diretor jurídico para nos detalhar melhor as principais variações e as probabilidades de êxito ou perda nos principais processos que afetaram o resultado? Essa foi a pergunta do Júlio. Bom dia, Júlio. Obrigado pela sua pergunta. Realmente, na questão das provisões, e aqui fazer uma defesa, né, porque realmente a questão do lançamento das provisões regulatórias, elas bagunçaram aqui as comparabilidades. Mas sim tivemos também um evento, né, que vem lá desde 2024, que foi uma maior acurácia aqui nos fechamentos, né, das ações judiciais. Então, com várias provisões sendo estornadas e lançadas as despesas efetivas, enfim, em razão, né, da finalização de processos judiciais. Lembrando que a gente teve algumas ações judiciais bastante relevantes no passado, né, que vieram a ter o seu trânsito julgado recentemente, o que fez também com que esta conta específica de provisões judiciais, né, que foi o caso das ações trabalhistas do SENGE, principalmente, né, que foi a questão dos engenheiros, elas trouxeram diversas atualizações, diversas indenizações, o que fez com que essa conta tivesse uma variação bastante representativa. Então, assim, esses elementos, né, que foram essas baixas dos processos, sejam judiciais, sejam cíveis, as questões de algumas ações, né, de massa que ocasionavam uma variação significativa nessa conta, e também a questão das provisões regulatórias feitas a partir do primeiro TRI de 25, elas, obviamente, demandam um esforço maior para o entendimento das demonstrações contábeis. Mas tudo que for necessário fazer para ter um esclarecimento maior, um detalhamento maior, será feito aqui pela companhia para sempre trazer a informação a mais adequada possível. Em relação à participação do diretor jurídico, também podemos trazê-lo, né, em reuniões subsequentes. Não vejo aqui nenhum obstáculo em relação a isso. Só complementando de uma forma simples, sim, a resposta é ele pode sim participar nas próximas reuniões. Obrigado. Dando continuidade, a próxima pergunta vem do Haroldo Santos Teixeira, investidor. Poderia informar se os ganhos das aplicações financeiras oriundas dos recursos do precatório são incorporados na empresa ou provisionados para futura modicidade de tarifas? Pergunta do Haroldo. Obrigado, Haroldo, pela sua pergunta. Nós fizemos, então, o registro lá no primeiro TRI de 2025 do valor original dos precatórios e atualizamos tanto o passivo regulatório
são os 75%, quanto os 25% da companhia trimestralmente, né? Então, sim, a parte dos 75% que vai para a modicidade tarifária, ela já vem atualizada, né, conforme as regras estabelecidas pela agência reguladora para compensações, que é o OC mais IPCA, e o restante, né, a diferença que sobra dessa atualização em relação ao montante, é registrado, né, no resultado em favor da companhia, que é basicamente os 25%. Próxima pergunta vem do Juliano AGG RI do UBS. A linha de PPP cresceu com os projetos Mirae 2 e 3 agora totalmente operacionais. Qual é o run rate esperado dessas linhas em 2026? E em que momento o crescimento ano contra ano deve normalizar a inflação? Qual é o ganho esperado de eficiência operacional nos próximos 12 a 24 meses decorrente dessas parcerias? Pergunta do Juliano. Obrigado, Juliano, pela sua questão. Vamos lembrar aqui que as duas micro-regiões que foram objetos de licitação das PPPs, elas entraram em vigor em meados de 2025. Então, na verdade, a gente só vai ter uma comparabilidade, vamos dizer assim, bastante adequada, né, a partir de que se complete o período de 12 meses, né, ou seja, a partir do ano de 2027. Nós fazemos, né, todas as nossas projeções aqui de plano de investimentos, projeções de custos, já levando em consideração os contratos que foram firmados, né, os 4 contratos, sejam os 3 das 2 micro-regiões que foram que entraram em vigor no ano passado, sejam a da primeira PPP, que é do Curitiba e Litoral, que foi anterior. E os ganhos operacionais decorrem, né, de um atendimento pelo PPPista, em relação à questão unicamente de esgotamento sanitário nos 128 municípios. Mais claro, quando a gente vê também o crescimento na conta de serviços de terceiros, vamos lembrar que a PPP está registrada aqui, né, como serviço de terceiro, mas ela assume, né, toda a questão de gastos com produtos químicos, de operação, energia elétrica. Então, também tem essa questão de que outras contas, né, sofrem o benefício desse modelo, né, que vai para a PPP. Então, eu diria assim que estamos em linha com aquilo que foi projetado, né, sejam pelas parcelas que nós pagamos, são as contratuais, e os resultados são aqueles de uma operação feita pelas empresas PPPistas. Obrigado. Recebemos mais uma pergunta do Juliano. Sobre a queda do volume da água industrial, reflete migração de clientes para autoprodução, reuso ou efeitos pontuais? Qual é a perspectiva estrutural para o segmento industrial? Pergunta do Juliano. A nossa perspectiva é manter o nosso atendimento na forma que está sendo feito e de forma adequada. Não há movimentos extraordinários nessa questão da migração. O que nós trabalhamos é na linha de inovação e novos negócios, a possibilidade da utilização de água de reuso como uma fonte complementar de receita, entendendo também que isso precisa ser pacificado junto a esta questão do precatório, já que parte desses recursos que advêm dessa receita adicional também são direcionados de uma forma um pouco maior para a questão da modicidade. Então, essas discussões vêm sendo feitas e sempre em toda qualquer avaliação na utilização de água de reuso, a gente tem que entender qual é o capex que é necessário fazer para que essa água tenha transporte até estas indústrias. Às vezes a demanda pode atrair como negócio, mas às vezes o investimento que é necessário para esse tipo de transporte desta água, às vezes não compensa e não traz um payback razoável. Então, por isso, muita responsabilidade no trato desta matéria, mas é claro que é alvo dos nossos novos negócios, né? Dentro dos nossos planos de novos negócios, ele está bem orquestrado e sendo trabalhado. A nossa próxima pergunta vem do Wesley Araújo Silva, investidor.
Considerando que a companhia reduziu drasticamente a sua alavancagem para 0,7 vezes dívida líquida EBITDA e que o lucro líquido recorrente permanece robusto, como a administração planeja equilibrar o aumento de 20,8% no CAPEX para a universalização do saneamento com a manutenção ou aumento do payout de dividendos, dado o cenário de maior custo operacional com as novas PPPs? Essa é a pergunta do Wesley. Obrigado, Wesley, pela sua questão. Bom, primeiro vamos pontuar aqui que a alavancagem, né, extremamente baixa, de 0,7%, reflete também um caixa, né, que está aqui reservado, né, que é da questão dos precatórios, e que em algum momento ele vai ser utilizado, né, seja para modicidade tarifária, seja para a companhia, mas ele não é vamos dizer assim, a gente precisa observar, né, que existe um passivo regulatório aqui já registrado, e que este caixa também, em algum momento, ele vai ser reduzido para esta finalidade. Em relação às nossas políticas de investimento e de payout aí de dividendos, nós sempre seguimos aquilo que está determinado no plano de negócios. Obviamente, revemos anualmente, no sentido de sempre estar alinhando em relação ao horizonte. Então, hoje nós temos uma tranquilidade, no sentido de dizer que aquilo que está dentro dos contratos de financiamento, nós mantemos uma alavancagem segura para honrar os compromissos com os nossos credores. Fazemos uma projeção aqui de payout, obviamente isso não é público, a companhia não divulga projeções, mas sempre com equilíbrio econômico, financeiro, inclusive colocando, né, dentro da conta todas as necessidades de utilização de recursos, inclusive com o pagamento das PPPs que já estão contratadas. Obrigado. Dando continuidade, a próxima pergunta vem do Luiz Alves, investidor. São duas perguntas. A primeira, como está a represa do Miringuava? Quando os níveis desse reservatório passarão a ser divulgados? E a segunda, o custo de pessoal pós-PDV foi bem explicado pelo diretor. Minha dúvida é se este é o novo patamar de custo de pessoal que deve ser recorrente daqui para frente. Essas foram as perguntas do Luiz. Dividimos também em duas respostas. A primeira, a questão do Miringuava. Nós tínhamos uma expectativa um pouco mais positiva, um pouco mais um pensamento mais positivo, né, que nós teríamos um enchimento um pouco mais rápido do que nós tivemos. Nós fechamos as comportas, uma decisão muito acertada no dia 31/12 do ano passado, e o acúmulo de água frente ao regime climático não passou de 5% a 6%. Mas já foi suficiente para, em alguns períodos, a gente usar essa margem para que nós pudéssemos, junto com a escassez hídrica, dar fluxo de normalidade, aquilo que nós necessitamos na estação de tratamento do Miringuava para fazer a distribuição. Nós temos uma outorga de 1.380 litros por segundo e teve momentos que nós tínhamos uma vazão dentro do rio Miringuava de perto de 600 litros por segundo. Então, essa reserva, embora pequena, ela ocupou esse espaço e deu tranquilidade operacional para nós, para que nós não tivéssemos um enfrentamento negativo. A nossa expectativa é uma expectativa muito razoável. Nós já estamos trabalhando com o CIMEPAR já fez todo o trabalho para fazer o monitoramento desse novo reservatório, trazendo também isso dentro do Infohidro, que é uma parceria que nós temos lá com o pessoal do CIMEPAR, e também mostrando a vocês, investidores, qual é o percentual de enchimento, né, e de reserva que nós vamos ter dentro do Miringuava. Isso vai ser operacionalizado nos próximos dias, próximos meses, desde que nós tenhamos acreditação naquelas informações que estão sendo, nós estamos recebendo. As chuvas da semana passada trouxeram já um enchimento maior, e nós temos uma perspectiva com as chuvas deste final de semana e também aquilo que se apresenta pelo El Niño no segundo semestre, nós teríamos plenitude no enchimento lá do Miringuava. Todas as obras que eram necessárias de supressão vegetal e também de recomposição de pavimentos, para que houvesse acessibilidade no local, daqueles moradores que eram anteriores à feitura da barragem, já foram todas elas operacionalizadas e entregues, e a barragem está nessa expectativa
de que haja chuvas suficientes para o seu enchimento. Pois não, a Leora quer complementar aqui. Bom dia a todos. É só uma informação assim, bem a título de conhecimento mesmo. Num dia de chuva, de terça para quarta-feira dessa semana, nós tivemos um volume adicional de 120 mil metros cúbicos. Isso significa, como o presidente estava comentando, o nosso reservatório do Tatuquara, 10 mil metros cúbicos, lá nós tivemos 120 mil metros cúbicos em um dia de chuva. Mas, obviamente, para encher a barragem são 38 milhões de metros cúbicos, então a gente tem aí um tempo bem maior para conseguir encher. Contamos sempre com a ajuda de São Pedro, né? Bom, em relação à segunda parte da questão, a relação relacionada aqui aos custos com o pessoal, o movimento, né, de PDV que foi realizado no ano passado foi um movimento importante para a companhia. Vamos lembrar aqui que 527 empregados saíram do programa de demissão voluntária. Isso é importante para os empregados, né, porque tem uma saída digna da companhia, para a companhia, porque ao contratar nova força de trabalho, obviamente, o custo se reduz. E a nossa análise em relação ao futuro, em relação às contratações, sempre também depende, primeiro, da necessidade, né, das necessidades operacionais da companhia, de novos empregados. Vamos lembrar aqui que a companhia vem crescendo, né, constantemente nas suas operações, então precisamos prestar um bom serviço para a sociedade, mas sempre também sopesando com a possibilidade de contratações de serviços de terceiros, né, que possam eventualmente ser mais vantajosos aqui para a companhia. Então, eu diria assim que nenhuma decisão de contratação, né, que impacte fortemente aqui nos custos será tomada sem uma análise muito criteriosa, muito cuidadosa, né, por parte da companhia. Lembrando, né, que recentemente a gente passou aqui também pela negociação salarial com os sindicatos. Temos aqui, então, aprovado, né, com todos os sindicatos o novo reajuste para os empregados. Então, isso também traz tranquilidade e previsibilidade aqui para os números que a companhia coloca em seus orçamentos. Muito obrigado. Dando continuidade, a próxima pergunta vem do Wesley Araújo, investidor. Qual é a estratégia da companhia para mitigar o aumento de quase 10% nos custos de energia elétrica, visto que o tratamento de esgoto está a tornar-se mais intensivo energeticamente? Pergunta do Wesley. A questão do mercado livre, né? A nossa expectativa é que ele possa manter esse decréscimo que nós tínhamos quando não estávamos dentro do mercado livre. É claro que a questão do preço já não é mais o preço aplicado quando da implantação desse sistema dentro da companhia, mas nós estamos fazendo todos os esforços, inclusive nesse momento, fazendo toda uma análise muito criteriosa para a aquisição de energia dentro no mercado livre. Ela corresponde a 90% do nosso consumo e 10% apenas das nossas unidades consumidoras. Para as outras baixas tensões, já se estuda e nós vamos alavancar esse estudo e acelerá-lo para que nós possamos ter outras alternativas para não ficar no mercado cativo e ter uma redução não acompanhada por esses reajustes que são autorizados agora pela ANEEL. Então, a expectativa nossa é a continuidade dentro do mercado livre e a gente ficar dentro desses limites. É claro que tem outras iniciativas, né, como termocombustão, que nós já estamos aplicando lá na ET de Londrina e também aqui em Curitiba, e nós estudamos a cada passo, com tecnologia e com inovação, a possibilidade da redução desses custos que impactam e muito as nossas despesas. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta vem do Guilherme Barbosa Padoan, buy-side da Athena Capital. Na linha de provisões do resultado, a despesa está sendo reconhecida líquida dos pagamentos efetivos do trimestre ou apenas líquida de reversões? Vejo 50,4 milhões em pagamentos na nota e quero entender se esse valor está reduzindo a despesa reconhecida em lucros e perdas ou sendo tratado exclusivamente como baixa de passivo. Pergunta do Guilherme.
Obrigado, Guilherme, pela sua pergunta. Eu vou passar aqui para os Ives, né, para que ele possa fazer o esclarecimento. Bom dia, obrigado, Guilherme, pela pergunta. Nós temos na nota explicativa 17, nós temos um quadro lá que ele traz a composição, né, das provisões, então lá ele está líquido realmente dos pagamentos, tá? Só lembrando, então, que qualquer provisão que também tenha depósito judicial, né, principalmente trabalhistas, quando ela é baixada, nós temos também a reversão da provisão e constitui daí a despesa efetiva na conta de pessoal. Então, traz o impacto, né, nas duas linhas. Mas faz sentido, né, a tua colocação que lá está líquido dos pagamentos. Obrigado, dando continuidade. Recebemos mais uma pergunta do Luiz Alves, investidor. O índice de reajuste foi abaixo da inflação do período. A Sanepar entende que o índice foi justo? Pergunta do Luiz. Olá, Luiz. Sim, o reajuste concedido pela AGEPAR, que entra em vigor agora no dia 17 de maio, de 2,4993%, ele está em linha com o calculado pela companhia. E ele reflete basicamente dois indicadores. Um é a questão do IPCA do ano de 2025, de 4,26%, e outro é o custo com energia, que teve uma redução no ano passado, por isso o indicador ficou abaixo da inflação, mas está em linha com aquilo que foi calculado e solicitado pela companhia. Obrigado. Gostaria de reforçar que para fazer perguntas, vocês devem utilizar o ícone Q&A, localizado na parte inferior da tela, e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta vem do Pedro Nishi, Sul-América Investimento. A companhia ganha alguma parcela da eficiência gerada com a redução de custo de energia, ou isso se reflete integralmente em modicidade tarifária? Pergunta do Pedro. Obrigado pela pergunta, Pedro. Sim, a companhia, na redução no Mercado Livre em relação ao mercado cativo, ela retém 25% dos ganhos em seu favor. 75% vão para a modicidade tarifária, benefício da população, e 25% ficam em benefício da companhia. Muito obrigado. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas e passamos a palavra ao diretor financeiro e de relações com investidores, Abel Demétrio, para as considerações finais da companhia. Obrigado pela participação de todos nesta videoconferência. Eu passo aqui a palavra ao nosso presidente para considerações finais. Bom, eu agradeço a todos. Acho que vocês puderam evidenciar os bons resultados da empresa e principalmente a confiança que vocês podem ter numa gestão que obedece a toda a política de governança, tem muita responsabilidade e muita transparência em fazer dessa empresa o que ela é, a maior empresa, né, e melhor empresa de saneamento do Brasil. Então, a expressão que eu queria deixar como mensagem final é que a confiança deve ser mantida e nós estamos fazendo todos os esforços dentro da nossa possibilidade para que nós possamos manter os ritmos de investimento, os ritmos de atendimento e ter qualidade e ter eficiência na prestação desse serviço que é essencial a toda a comunidade, pois trazemos não só saneamento, mas trazemos saúde pública com um propósito maior. Obrigado a todos. A conferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2026 está encerrada. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.